Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência. Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca. Ih, a galera fugiu. Ó, rapaz, você aí, meu irmão, pega a galera. Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga pra quê, pra quê? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer. Vamos lá! Cidade de Deus é o maior... Cidade de Deus é o conjunto habitacional construído em 1966 para alojar desabrigados das chuvas e para servir de moradia para retirantes. Apesar disso, seu ambiente sempre sofreu com a ausência de infraestrutura, luz e saneamento básico. Grande parte de seus moradores eram desabrigados e sofriam com abandono social por parte do Estado, e com o tempo a comunidade cresceu de forma desordenada. Em 1996, Paulo Lins publicou o romance Cidade de Deus, produto de sua dissertação de mestrado sobre conjunto habitacional de mesmo nome. De acordo com o autor, seu livro, apesar de romance, tratava de fatos e personagens reais, já que o material usado como estudo não era ficcional. Cidade de Deus ele representa um marco de solidificação da primeira onda da retomada para uma segunda onda de um reconhecimento internacional. O Cidade de Deus ele vai ter um outro tipo de reconhecimento. Ele vai ser o nosso representante do Brasil para o Oscar. Ele não vai passar como filme estrangeiro, infelizmente, mas os irmãos Weinstein compram a nossa peleja e distribuem o filme nos Estados Unidos, que é o que Bacurau está fazendo agora. Então, nós não conseguimos a indicação dele para filme estrangeiro, ele acaba sendo distribuído no território americano para poder competir em outras categorias, como, por exemplo, Cidade de Deus conseguiu 4 indicações. Direção, para Fernando Meirelles e Katia Lund, apesar da Katia Lund não figurar na indicação, porque questões burocráticas, o Fernando Meirelles assinou o filme, então ele foi indicado, mas lembremos que a direção foi dividida entre os dois. Montagem, roteiro adaptado e fotografia. The nominees for achievement in directing are: for City of God, Fernando Meirelles. Podemos esquecer a torcida Jovem Flá, Urubu, Santa Maria, Rocinha, tá... Com forte presença da mídia, a adaptação de Fernando Meirelles, em 2002, levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas e se tornou o marco da retomada do cinema brasileiro. O que acontece com isso é que Cidade de Deus ele não só vai criar um marco de reconhecimento histórico, mas como de fundação de uma estética linguística. Lembremos, o cinema novo brasileiro ele havia abordado questões de social, de classe, né, inclusive de raça também, como nenhum outro tipo de cinema havia abordado antes no Brasil. Ele descentralizou indo para o Nordeste, ele conseguiu fazer muito mais representação na frente das câmeras com pessoas negras, por exemplo, com outras religiosidades, como o afrodescendente. Então houve uma diversidade mais plural em relação a qual representação nós estamos vendo na tela. No filme, as favelas são lugares propícios a assassinatos, facções, tráficos, furtos e todas as formas de violações à lei. Sendo assim, Cidade de Deus nos permite analisar e entender a situação contemporânea de culturas que relacionam a miséria e violência com orgulho e fascínio. Com o conflito entre a periferia e a favela e o asfalto, né, como se diz, nós vamos ter um subgênero que vai nascer chamado favela movie. Isso hoje nós podemos problematizar de outra forma, mas para aquele momento, para aquela época, para a discussão que estava se tendo naquele momento em 2002, era realmente uma vanguarda do que poderia se debater ainda nos rudimentares momentos da retomada do cinema brasileiro da primeira para a segunda onda. Para aquele momento, era o máximo que o nosso cinema conseguia representar, ainda mais com incentivos públicos, com verbas maiores um pouco para representar aquele cinema. Apesar de que devemos lembrar que existe alguma representatividade. A Katia Lund, por exemplo, como co-diretora, é a pessoa responsável por ter convidado
o Nós do Morro como um projeto que fez parte do Cidade de Deus. Então nós vamos ter pessoas que de fato vinham de regiões que estariam sendo retratadas, ou comunidades, ou regiões periféricas, para um treinamento, para laboratórios cênicos de atuação, de técnica, de equipe, para atuar e trabalhar dentro do filme. Então, de fato, Cidade de Deus, apesar de não ter tido nas funções principais, criativas principais, como direção, roteiro, montagem, etc., uma representatividade tão forte de lugar de fala, como nós diríamos hoje, naquela época não se falava essa expressão, vai se haver na equipe, no elenco, e vai se revelar muitos talentos. A arte de trazer a realidade de outras culturas para aquelas que não compartilham da mesma vivência. Salta aí, ó, pra poder levantar minha boca. Quem disse que a boca é tua, Zé? É tá maluco, Quem moleque? disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético nele! No filme, as pessoas das comunidades menos favorecidas compartilham suas experiências e seus conhecimentos adquiridos ao longo de suas vidas. Existe um reconhecimento válido, muito bom, existe um mérito nisso. Depois, evidente, também vai se problematizar que o filme ele não tem todo tipo de camadas, complexidades dramatúrgicas que ele poderia alcançar. Por exemplo, ele praticamente não retrata, ele não trianguliza, né? Ele não tem a imprensa, ele pouco fala da polícia, quando fala da polícia corrupta, que inclusive estimula esse tipo de violência, demora para aparecer no filme isso. Não fala de políticos, praticamente, pode estar no subtexto, mas não fala de políticos. Hoje, né, até com Tropa de Elite 2, mudou essa questão, que foi muito acusada na Tropa de Elite 1, reiterar a violência apenas, principalmente do ponto de vista policial, que é uma diferença crucial de Cidade de Deus, né? Cidade de Deus é do ponto de vista periférico, o Tropa de Elite é do ponto de vista de uma opressão da violência policial, e o 2 vai inserir os políticos. Com todo respeito ao filme original, foi feito, por exemplo, o documentário do Cavi Borges com o Luciano Vidigal, que se chama Cidade de Deus 10 anos depois. Então, quando você pergunta que seria de um remake de Cidade de Deus, poderia se falar da mesma forma? Não se poderia. Teria que se falar daquele que, por exemplo, entrou na força policial, não só aquele que virou traficante, mas quem entrou na força policial, quem virou político e está tentando ajudar a sua comunidade. Então, não se pode mais falar de uma maneira unidimensional como aquela, e da mesma forma, o documentário Cidade de Deus 10 anos depois demonstra isso, mostrando como algumas carreiras lancharam, outras não, outras foram muito injustas, colocando muito pouca opção para aquelas pessoas saírem de uma visão única do que poderia ser, né? Alguns foram para a criminalidade, outros até morreram de maneira trágica até. Então existe um problema muito sério em relação a até onde vai esse tipo de acesso. Talvez seja justamente porque é um outro momento histórico, hoje não se faria da mesma forma. Mas há licenças poéticas para se encaixar o filme num cinema de gênero, e se ele não tivesse cinema de gênero, talvez ele não tivesse alcançado tanta influência, como por exemplo, Martin Scorsese, que sempre usou filmes brasileiros como influência e como preparação de elenco. Ele usou Cidade de Deus, por exemplo, para Os Infiltrados. Então, são filmes o próprio Spike Lee diz que bebe da fonte Cidade de Deus,
Porque é evidente, tem uma linguagem ali que foi feita, né? E que é relevante, não se pode tirar o mérito dessa linguagem, que se não fosse ela, talvez não tivesse feito o mesmo sucesso. E alguns personagens ali são extremamente ricos, tridimensionalizados, como o do próprio Seu Jorge. Agora também há de se falar em relação a outras representações que hoje fariam, com certeza, de maneira diferente. Através do cinema, essa vivência pode chegar às pessoas que não estão envolvidas na mesma realidade, trazendo reflexão e até mesmo cooperação entre as duas culturas. Diretamente da favela do Rio de Janeiro para a França. Virei playboy. Aí, bandidagem. Tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile.